Talvez o que eu esteja sentindo hoje não seja exatamente o que você quer ouvir, mas é o que eu tenho. Muita gente chega aqui no Se Organiza Artista procurando uma fórmula mágica. Outras, pelo menos uma fórmula, um passo a passo, um método, um jeito certo de fazer dar certo. E o Instagram do Soa vira uma porta de entrada, aonde você encontra um edital aberto, um open call, um fundo, uma formação, um recrutamento, uma vaga de emprego, uma chamada. Às vezes é uma promessa quase de mudança de vida. E eu entendo, porque eu também já acreditei muito nessas promessas. Só que o que eu sinto hoje não cabe em fórmula. E hoje eu estou aqui, um cadinho mais séria, mas talvez pela primeira vez em muito tempo, falando sem tentar nada que não seja falar. Porque transformar imediatamente em método, acho que não cabe no Soa. E tentando transformar hoje em carta, e isso sim, mais uma vez, o que até agora tem sido muito cansaço, conflito e limites. Olá, ouvintes, eu sou Chayana Furtado, eu sou a criadora do Se Organiza Artista. Talvez vocês tenham sentido tudo isso que eu vou falar aqui hoje para vocês. Medo, ansiedade, cansaço, desistência. E aqui, sentir tudo isso catuca, mas a gente tem que lembrar do que importa. Eu criei esse espaço para compartilhar cartas dessas, bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia, alguma planilha sobre o que é viver de arte e continuar vivendo, apesar de todos os vários pesares. Esse podcast é um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos. E às vezes também com um pouco de leveza e podendo desistir. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a deliciosa loucura de viver de arte, porque aqui a gente anda confessando o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo em vocês pequenas faíscas de criação. Se você anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro e sonho, tudo no mesmo corpo, se está tentando não desistir, mesmo quando você desiste, tentando achar alguma espécie de âncora, tentando se organizar como forma de resistência ao caos, eu acho que você está no lugar certo e mais uma vez eu vou te agradecer por estar aqui, mesmo quando a gente está falando sobre desistir. Hoje é dia 10 de dezembro de 2025 e o título da cartinha é Desistiu Eu, ou Como a gente não vai salvar o mundo se matando. Então, bora se organizar? Eu realmente acho que eu desisti para poder continuar viva. E eu tô numa crise, obviamente, mas uma crise que tem um nome feio e vai ser bem difícil de assumir. Eu preciso desistir para poder seguir em frente. E desistir não é simples. Desistir é matar um sonho. Desistir é matar uma coisinha que você acreditava que estava crescendo e que podia crescer. Desistir é dizer que você perdeu. Perdeu alguma coisa que você sonhava que ia poder ter. É como terminar um namoro que você achou que era para sempre. Aquele com casa, filhos, futuro inventado. Mas no amor, ou talvez no amor, a gente ainda imagina que vai existir uma outra namorada, um outro namorado, algum entre-encontro. A gente vê um ciclo se encerrando e vê um recomeço, porque ele está literalmente em outra pessoa. Então você pode retomar a sua capacidade de se reapaixonar por outro ser fora de você. A gente acredita no fim, mas geralmente no amor a gente também acredita no recomeço. Só que no mundo do trabalho, quando o luto é por causa de um projeto que também é de alguma maneira uma identidade, um sonho, política, sobrevivência,
e te dá sentido de existir, que é o caso aqui das pessoas que eu falo, as pessoas que têm carreira artística. Como é que a gente faz quando acaba? Quando é que a gente faz para desistir? O que a gente está matando? Eu acho que tem que tomar muito cuidado para a gente não se suicidar, a gente não se matar, ou cortar uma parte nossa, querida Clarice, que era edificante nesse processo de desistência, que dá limite para a nossa existência. É quando um projeto não é só um trabalho, ele é um lugar que você construiu para existir no mundo. E isso, o caminho, é a depressão. E no meu caso, eu tô sempre, eu não sei se é só no meu caso, mas eu realmente acho que os artistas eles estão sempre envoltos numa fumaça e num labirinto que beira sempre a saúde mental de alguma maneira e, para mim, sempre teve nome de depressão. Eu já vivi esse lugar antes, o lugar onde tudo aquilo que eu botei a minha energia inteira parou de fazer sentido. Aonde eu me olhava no espelho e eu já não sabia que era útil. E a utilidade aqui é a utilidade de estar viva. E agora essa sombra, ela volta a me rondar. Então, o que eu fiz? O que eu fiz hoje para me manter viva foi desistir. De novo. E talvez isso seja a coisa mais honesta que eu consiga fazer ainda esse ano. Eu não desisti de sonhar. Eu desisti foi de fingir que meu corpo estava aguentando. Eu desisti de fingir que meu tempo ele é elástico e mágico. Eu desisti de fingir que cuidado se faz só com amor e não com estrutura. Eu passei os últimos dias num processo dilacerante de rasgar a alma, que é encerrar processo com as minhas artistas, com os meus queridos que eu demorei para construir e estou desistindo. São coletivos, são associações, são amigas, empresas, projetos que eu acreditava e acredito profundamente. Não é por falta de fé neles, mas porque eu não tenho mais chão físico, eu não tenho dinheiro, eu não tenho financeiro, institucional, eu não tenho nada para segurar esse efeito cascata, que como é que é ter tantos sonhos ao mesmo tempo? Essa é uma carta sobre isso. O limite do corpo que sustenta os projetos alheios. O Se Organiza Artista não é só um projeto meu. Embora na prática cotidiana eu esteja quase sempre sozinha. Na prática real, o Se Organiza Artista virou a base de sustentação temporária de dezenas de outras vidas criativas. Então, cada edital aprovado de outra pessoa envolve estudo, leitura, correção, ansiedade, muito tempo invisível, madrugadas em ansiedade e dinheiro que eu deixei de ganhar em outro lugar. O sucesso de um projeto raramente aparece como sucesso no meu extrato bancário. E ele aparece muito também como um alívio emocional de outra pessoa e com um débito físico no meu corpo. Então ele se tornou insustentável. Hoje eu entendi uma coisa muito dura, que eu posso até ajudar a levantar as pontes, mas eu não posso mais ser a própria fonte. Ser mulher, ser imigrante, ser produtora cultural hoje em Portugal é viver num lugar onde os limites são mais difíceis do que eu imaginava. O dinheiro ele anda muito devagar aqui nesse país. Os pagamentos todos atrasam porque eu também estou lidando com artistas, em sua maioria imigrantes, que não recebem dinheiro prometido por festivais, por shows, por contratações. Pode sempre atrasar no nosso ramo. Olha, atrasaram o meu pagamento. Olha, eu vou atrasar o seu. Os efeitos em cascatas, eles são imensuráveis praticamente, o quanto isso atrapalha toda uma engrenagem. Os fundos, eles são escassos. As instituições, elas exigem muito. E a rede de proteção, ela é mínima. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo, não existe aqui espaço para ter reserva. Muito menos, no meu caso, reserva psicológica. Existe muita exaustão.
E eu apliquei para fundos esse ano que não foi para crescer o projeto, foi para sobreviver, para dar estrutura para a pessoa, para entrar algum dinheiro na conta suficiente para não desistir desistindo, para não transformar acolhimento em autoextermínio psicológico e profissional, entendem? Porque mesmo assim, aqui tô eu, chegando em dezembro, cancelando projetos, devolvendo dinheiro, pedindo desculpa, cancelando agendamentos, encerrando ciclos, perdendo renda, perdendo fôlego, disparando uma série de e-mails a 1h da manhã falando desculpa que você acreditou que eu era capaz. Eu tô aqui para te falar que eu não sou capaz, eu não tô conseguindo, eu não tô dando conta. E quase como uma culpa mesmo de boy lixo que eu tô, que eu fiz você acreditar que eu tinha compromisso e envolvimento emocional, mas eu venho aqui te dizer que eu não consegui. Eu tinha, mas não é o famoso quase, não é você, sou eu. Mas é você também, porque você também não tem estrutura ainda para dividir comigo. E eu te prometi uma estrutura que eu não consegui nem me dar, quanto mais te dar. Teve muita coisa muito boa, e tem também, claro, que todo mundo já sabe, o amor não paga terapia, o amor não paga conta de luz, o sonho não sustenta nada além de, às vezes, um burnout e um caos. Como manter o sonho em pé sem se matar é a pergunta que a gente ronda aqui sempre nessa newsletter. Não é a primeira vez que eu trago isso e provavelmente a newsletter continuando não será a última. Para mim, não existe processo artístico sem esse tipo de questionamento em profundidade. Você quer ser artista, você vai ter que entrar num sistema de estrutural que tudo te esmaga. O mundo não foi feito para te amar, mas o mundo não existe sem você. Então, como é que a gente faz? Eu não sei, você sabe que eu não sei, né? Eu tô aqui falando justamente que eu não sei. Então, uma outra coisa que eu habitei foi esse lugar impossível entre psicóloga, coach e ninguém, assim. Existe essa armadilha bem silenciosa nesse tipo de trabalho que quando você cuida ou trabalha ou faz parceria com artistas que têm inclusive mais fragilidades que você, estrutural, e tem assim, é constante. Eu virei às vezes um espelho ruim, estranho, que eu não gostei de me verem como quase uma psicóloga, uma espécie de maternidade estranha, terapeuta. Eu não sou terapeuta, eu não sou assistente social, eu não sou curandeira, eu não sou coach, eu não sou nada disso. Eu não tenho contrato emocional, estrutural e ferramenta para lidar com isso. Eu vou cair, eu tô caindo. E eu não tenho salário para me manter todo mês também que dê conta dessa estrutura. Eu não tenho nenhum tipo de ferramenta que dê conta desse tipo de atalho ou sei lá, ou quase um... Eu não acho que é um ato falho, mas eu acho que é um desdobramento do meu trabalho como consultoria de produção criativa e estratégica. É ser encarado como alguém capaz de lidar com seu trauma enquanto eu não estou nem dando conta do meu. Então, outro dia eu peguei as frases daqui, né? Outro dia não, eu tenho feito isso, de pegar as frases aqui da newsletter, do podcast, rever o que eu escrevo, rever esse material que acaba sendo publicado e estou republicando numa sessão chamada Não Desista, lá no Se Organiza Artista. E tenho recebido comentários do tipo, eu tô quase desistindo. A minha vontade real era ir lá responder a pessoa falando, eu também, bora desistir, mas bora desistir juntos, sabe? E essa carta, então, hoje se chama Desistiu Eu. Eu desisti de sustentar sozinha o que deveria ser sustentado por políticas públicas, editais estruturantes e patrocínios reais, Estado, instituição e mercado. Hoje eu sei uma coisa que eu não sabia antes.
Para o SOA existir de verdade, ele precisa de uma estrutura multidisciplinar. Seria muito mais do que lindo ter, inclusive, uma psicóloga artística junto, alguém especialista em artistas, porque eu desisti de ocupar todos os buracos ao mesmo tempo. Cancelar também é trabalho político. Cancelar não é abandonar. Cancelar, às vezes, é o último gesto de responsabilidade possível que eu sou capaz de ter. Nas últimas semanas eu me preparei, eu estudei, eu abri mão de outros trabalhos, eu me organizei inteira. E ainda assim, vários artistas me deixaram esperando porque não conseguiram se organizar. E de novo, e atrasaram o pagamento de novo, e não apareceram nas sessões e falaram que os e-mails nem chegaram. Ou que e-mail não é uma forma de fazer chegar a informação. Eu não acho que isso é maldade, falta de compromisso. Pelo contrário, eu gosto muito das pessoas que eu estou trabalhando e eu escolhi trabalhar com elas em sua grande maioria. Mas é falta de estrutura, falta de organização, falta de tempo. É um nível de sobrecarga que a gente está lidando em coletivo, que um joga a carga para o outro, ninguém sustenta e ao invés de todo mundo se ajudar, a gente acaba caindo em coletivo. E esse é o que eu chamo de colapso coletivo, que não pode continuar sendo só pago, no meu caso, com o meu corpo. E a única coisa que eu posso controlar é isso. Eu preciso dormir mais, eu preciso beber mais água, eu preciso me movimentar e ter menos horas na frente do computador. E com certeza eu preciso ganhar mais dinheiro. Se eu vou começar a trabalhar em restauração, o que eu vou precisar fazer para ganhar mais dinheiro, que me dê mais tempo, inclusive para esse projeto, eu ainda não sei. Várias cartas eu peço apoio aqui financeiro e não vai vir, né? Eu perdi essa ilusão que a newsletter, por exemplo, vai me dar sustentabilidade financeira. Eu precisaria aqui ganhar no mínimo, sei lá, 500 euros por mês através da newsletter para me dar alguma coisa capaz de respirar e eu conseguir os outros 500 euros, sei lá, de sobrevivência em algum outro lugar, mas que já que isso custa metade do meu tempo, eu precisaria ganhar minimamente metade do meu orçamento básico de sobrevivência. E a newsletter não me dá. Eu tenho 2 assinantes. Essa é a realidade. Como é que eu vou conseguir os outros 500 sem o tempo necessário para conseguir investir nisso? Não sei. E eu tô falando isso, ai, tadinha, vou assinar também, mas não é por isso. É para você saber que você passa pela mesma coisa que eu com o seu projeto de música, com o seu projeto de pintura. Você precisa, todo mundo precisa de ter mais tempo para ter mais dinheiro e acha que esse ciclo, eu não tenho mais uma coisa artística porque eu não tenho mais tempo. Se eu tivesse mais tempo. É mentira, né? Então, assim, talvez também encerrar esses acompanhamentos agora. Não é sobre a raiva, é sobre realmente a raiva desse esquema, né? Mas não é sobre essa raiva desse esquema maléfico, onde a gente está sempre nessa roda de rato, preso como um hamster alucinado. Mas é sobrevivência. Então, como não vamos salvar o mundo? Como não vamos salvar o mundo? Essa talvez seja a parte mais difícil de escrever. A gente não vai salvar o mundo sendo exausta, a gente não vai salvar o mundo sem dinheiro, a gente não vai salvar o mundo sozinha, a gente não vai salvar o mundo. O SOA nasceu para organizar artistas, mas agora eu mais uma vez, contudo, entretanto, preciso de novo parar tudo, admitir, falar alto. Eu não dei conta, eu tentei, eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero falar, puta que pariu, quantas mais vezes eu vou ter que desistir das coisas que eu sonho, caralho, eu não aguento mais desistir, que raiva. Mas eu preciso desistir de novo. Esse não pode virar um projeto que morre por excesso de doação e falta de estrutura. Eu já tive que matar o cinema em mim uma vez por isso. Eu não vou matar o seu Organiza Artista por isso. Talvez o SOA esteja respirando sim por aparelho juntinho aqui comigo. Talvez realmente eu precise de uma pausa longa, ter um emprego desses normais que pagam um salário mínimo por mês, mas que ainda eu tenha mais tempo livre, porque eu vou ter mais cabeça de ter um salário entrando todo mês.
e eu possa, enfim, voltar a ter aqui com vocês uma carta semanal e um espaço de construção lenta, mas digna, saudável, honesta. Ou talvez esse seja só um outro começo. Eu realmente ainda não sei. Eu sei que, com certeza, as pausas também sustentam os caminhos. E a gente vai cair, mas a gente vai cair atirando. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Então, muito obrigada por estarem aqui me escutando, vocês. Muito obrigada por todo o apoio, carinho e troca que eu recebo. Muito obrigada até os haters aleatórios que ficam falando que eu deveria estar falando português de Portugal no meu Instagram. Gatos, não falarei. Vamos seguir em frente e ainda sigo com muito amor, carinho e rebeldia. E esse foi mais um episódio do Se Organiza Artista. Então, com certeza, um até breve e até lá, bora se organizar? Com carinho e energia, Chayana.